Fala pessoal, vocês pensaram que as emissões iam parar, mas vocês estavam enganados. Eu também, porque eu achei que ia ter menos emissões, mas na verdade estão tendo várias inclusive. Hoje a gente vai falar sobre três: Habitat, HABT11, o REC-R11 e também a gente vai falar sobre o DEVA11. São três emissões que estão acontecendo, três fundos de papel. E a gente vai ver os detalhes das emissões. Eu vou comentar um pouquinho também sobre cada um desses fundos, só para vocês se ambientarem. E eu vou mostrar aí também, usando aqui as nossas lindíssimas e novas ferramentas novas, para vocês também conseguirem acompanhar. Então tudo que eu vou falar aqui, tudo que eu vou mostrar, vocês podem depois entrar no link, entra no site e olha você mesmo, para vocês conseguirem ir mais a fundo ainda no estudo de vocês, para vocês decidirem, caso vocês sejam cotistas, se vocês querem ou não participar dessas emissões. Então vamos lá. A gente vai começar pela emissão do Habitat. Então, a gente entra aqui na nossa página de emissões, Suno Emissões. Você consegue acessar direto pelo link ou aqui em cima no site da Suno, só entrar aqui em Analítica, tem emissões. A gente vai usar também a parte de fundos imobiliários, mas primeiro vamos em emissões. Você digita aqui HBT e a gente tem as emissões que ele fez, que ele está fazendo no caso e que ele fez no passado. Atualmente, essa aqui, no caso, é a terceira emissão, então é um fundo que fez poucas emissões na vida dele. Se não me engano, esse fundo aí deve ter alguma coisa perto de 2, talvez 3 anos de vida, então são poucas emissões se a gente comparar com os pares dele. Mas a emissão, vamos ver os detalhes aqui, olhando sempre aqui na barra inicial primeiro, é uma emissão que está a R$ 102,22, esse é o valor que você vai pagar para poder participar da emissão e a bolinha verde embaixo, ela indica o quanto de desconto esse valor acima tem, na verdade, se há desconto ou não em relação ao valor de mercado. Então, no caso aqui, esse valor de subscrição de 102, ele tem aí quase 8% de desconto em relação ao valor de mercado. Ou seja, está mais barato entrar na emissão financeiramente falando. A data base foi dia 24 de setembro, então se você tinha cotas nessa data, você vai conseguir receber seus direitos de preferência para participar. Se você não tinha, como é uma oferta restrita, você não vai conseguir mais entrar nessa emissão. O fator de proporção é 31%, isso quer dizer que das cotas que você tinha na data base, você vai ter 31% disso como direitos de preferência. Olhando aqui os períodos, a gente tem o início do período em dia 29 de setembro, termina dia 11 de outubro, depois 15 de outubro começa as sobras e termina dia 21 de outubro. Como é uma oferta restrita, não vai ter o período público. E aqui embaixo a gente consegue ver mais alguns detalhes mais específicos da emissão. Eu mencionei aqui as datas e aqui a gente tem o prazo de pagamento dessas datas. Se você participou da preferência, dia 13 de outubro é quando você paga o seu pedido. Se você participar das sobras, dia 28 de outubro é quando você paga o seu pedido de sobras e vai ter montante adicional. É importante notar isso daí também. Em questão do preço, aqui embaixo a gente consegue ver o quanto este valor quanto do valor de subscrição é composto pelo valor da cota, que a gente chama de valor de emissão, e pelo valor da taxa. No caso desse 102,22, R$ 98,48 é o valor de emissão. É o valor que você está pagando pela cota mesmo, é o valor que vai entrar dentro do caixa do fundo. A taxa ficou em R$ 3,74, que equivale a 3,8% em relação ao preço de emissão, que é um valor muito alto, especialmente vendo que é uma oferta restrita, a taxa ficou muito alta. Isso aqui seria já um nível alto para oferta pública, que naturalmente é mais caro. Então é normal ser mais caro a oferta pública, 3,8 já seria alto para oferta pública, no caso aqui é uma restrita e está bem alta então. É uma emissão para captar até 200 milhões, arredondando aqui, né, considerando o lote adicional. Se tudo der certo, esse é o valor que eles vão captar para fazer novos investimentos. E o montante mínimo é o mínimo que eles têm que captar para não ser cancelado. Então, resumindo, esses são os dados da oferta, mas eu quero mostrar também aqui para vocês a página do Habitat no Suno Analítica. Então tem algumas coisas interessantes para vocês notarem aqui, só para vocês se ambientarem, ter um pouco de noção do que é o fundo, caso vocês não conheçam. Ou se você conhece, para conhecer mais ainda. Então, obviamente, tem as cotações, como não é o tema do vídeo, eu não vou passar por isso aqui agora, mas é importante a gente ver algumas coisinhas assim, em comparação no mercado. Eu gosto de olhar esse gráfico aqui. O Habitat ele é um fundo de papel, que nem eu mencionei, ele é um fundo de papel high yield, ele está com desconto aí na emissão grande comparado ao valor de mercado, ele é um fundo mais arriscado, logo ele acaba pagando mais. A gente consegue ver isso aqui, por exemplo, nesse comparador de dividend yield, a gente vê que ele está bem acima da média não só de papéis, como na média no setor de papel geral, né, setor de papéis ali, e também no mercado em geral, bem acima. Então é uma brincadeira aqui bem legal de você ver um pouquinho mais sobre o Habitat. Para quem conhece um pouquinho mais do fundo, né, para quem quer conhecer um pouquinho mais do fundo, aqui tem alguns dados. Esse dado aqui é importante a gente olhar. Então, valor patrimonial por cota, R$ 97,41. Se a gente voltar ali na página de emissões, a gente está vendo que a emissão está sendo feita a R$ 98
Então, a emissão está acima do valor patrimonial, o que é ótimo, o que é interessante para a gente ver uma valorização ali no valor patrimonial, mas mais do que isso, para a gente não ver uma desvalorização no valor patrimonial, que é o que acontece quando tem uma emissão abaixo do valor patrimonial. Então, você consegue ver isso aqui no Suno Analytica, e como os dois sites conversam com outros, se você descer um pouquinho mais, você tem também aqui embaixo as informações que eu estava mostrando para vocês, né? Então você consegue ver tudo direto no Analytica também. É uma forma da gente ter tudo bem conectado para ficar fácil a experiência para vocês. Então você consegue ver depois aqui um pouco do portfólio, aqui eu não vou fugir muito do vídeo, mas esse é o ponto aqui para a emissão do Habitat, tá? Então já está para começar, a database já passou, os períodos de preferência aí estão chegando, atento aí à sua corretora se você quiser participar. E só para finalizar aqui, o Habitat a gente vai fazer um relatório, tá? A gente vai sair um relatório para assinantes, passando um viés, se é uma emissão interessante ou não de participar, só que ainda não saiu, tá? Deve sair em breve, quando sair a gente comunica e a gente coloca também no Suno Emissões, tem um ícone aqui na direita que vai acender quando tiver um relatório. E agora a gente vai falar do REC-R, ele está fazendo a 11ª emissão, mais uma oferta restrita, mais um fundo de papel. Esse é um fundo já mais misto na questão de risco, né? Na questão de tipo de CRI. Então a gente falou do Habitat, que é um fundo que ele tem um risco maior, né? Pelo menos ele está inserido em um setor que tem um risco maior. O REC-R ele tem uma mistura de riscos ali. Tem CRIs mais seguros, tem CRIs um pouquinho mais arriscados, taxas mais altas, taxas mais baixas. Então é um fundo bem mais diversificado nesse sentido. Ele está fazendo a 11ª emissão, vai custar R$ 98 para você poder participar. Em relação ao mercado, se a gente for comparar o valor de emissão, o de subscrição e o valor de mercado, o de subscrição está com 3,4% de desconto, ou seja, mais barato que o valor de mercado. É importante já anotar uma coisa aqui embaixo, antes da gente falar dos períodos. Se vocês olharem aqui embaixo, o valor de emissão é R$ 98, que nem eu sempre falo, esse é o valor que entra no fundo, né, é o valor da cota em si, e tem uma taxa de R$ 2,45. Se você somar os dois, vai dar mais de R$ 100. E por que você não vai pagar isso? Porque quem vai arcar com esse custo, né, com essa taxa, é o fundo. Então você, cotista, vai pagar os R$ 98 e o fundo vai pagar os R$ 2,45. Mas a informação fica aqui para você poder ter noção de quanto de taxa está sendo cobrada do fundo, para você saber, né, para onde está indo o seu patrimônio no final do dia. Então, no caso, 2,5% é uma taxa um pouco mais baixa. Muito bem. Agora sim, falando em questão de data, a database já passou, foi dia 23 de setembro. Quem tiver cotas, no caso, quem tinha cotas nesse dia vai receber direitos de preferência e o período de preferência já começou, tá? Isso foi no dia 28 de setembro e vai até o dia 11 de outubro. E durante outubro, né, do dia 15 ao dia 21, a gente tem o período de sobras também. O fator de proporção é quase 30%, então esse é o tanto que você vai receber de direitos de preferência. E como a database já passou, provavelmente ali você abrindo o seu home broker, você já consegue ver quanto que você tem na sua custódia de direitos de preferência. É uma outra forma de você saber sem precisar fazer o cálculo aqui na mão. É uma emissão grande, ela visa captar mais do que 650 milhões de reais, caso ela capte também o lote adicional. Aqui tem os períodos de pagamento, né? Dia 13 de outubro para preferência, dia 28 de outubro para sobras. É uma emissão restrita, como eu disse. E antes da gente olhar para um pouquinho mais do REC-R no Analytica, eu quero mostrar o pipeline. Então, uma oferta restrita normalmente não tem pipeline divulgado. Então, no caso do REC-R, que eu acho super positivo, eles divulgaram. Então eles têm aí 19 CRIs na lista. Se você olhar o tanto que isso representa em reais, isso dá aí um pouco mais, quase 850 milhões de reais, que é muito mais do que a emissão vai captar. Por quê? Porque eles têm um pipeline maior do que eles pretendem captar em dinheiro. Ou seja, se algum der errado, se algum se eles não conseguirem comprar algum, eles têm alguns reserva para comprar. Então eles têm esses 19 aqui, tem vários, basicamente todos são IPCA, né, com exceção de um. E aqui embaixo a gente consegue ver melhor o resumo em termos de taxa. Então a taxa média desses CRIs aí que eles pretendem comprar é de 8,28% em relação ao IPCA e 4% em relação ao CDI. E aqui na direita a gente consegue ver os setores dos CRIs. Então tem majoritariamente aí em investimento imobiliário e incorporação. E um pouquinho de multipropriedade e um pouquinho de loteamento. Eu acho isso ótimo para você conseguir entender para onde vai o seu dinheiro. Então, tendo um pipeline, você consegue decidir melhor se faz sentido você colocar o seu dinheiro ali ou não. Então, nesse tipo de emissão, você não precisa se basear só no preço, né? Quando você está no escuro, sem saber para onde o dinheiro vai. Agora você tem essa informação também. Então, você considera o preço, considera também aí o objetivo de investimento. E só para a gente olhar também aqui no Suno Analytica, a gente tem a página do REC-R. Se vocês descerem lá para o meio da página, a gente tem um pouquinho de informações, né? Aquele comparativo legal que eu mostrei para vocês. Mas vamos olhar aqui os indicadores. Essa emissão está sendo feita aqui a o valor patrimonial a 95,44 é o valor patrimonial do REC-R. Se a gente olhar aqui no emissões, a emissão é R$ 98, mas vamos descontar a
cota, a taxa, para a gente ver qual que seria o valor real, né? Então, se a gente tirar 2,45 dos 98, a gente vai ter 95,55. Então, 95,55 é basicamente o próprio valor patrimonial. Então, um pouquinho acima, mas muita pouca diferença. Então, ele está sendo feito, né, a emissão está sendo feita aí no valor patrimonial, o que é positivo. Esse fundo, a gente tem sim um relatório, acabou de sair um relatório do RECR, então você pode entrar lá na sua área de assinante se você já for assinante, dá uma olhadinha que tem um relatório lá. No Suno Emissões também a gente deixa o link lá. E se você não for um assinante, eu convido você para conhecer a assinatura Sunofis, para você ter acesso a esse tipo de análise, se vale a pena ou não entrar na emissão. E por fim, a gente tem o DEVA 11, um outro fundo high yield. Esse fundo é um pouquinho mais parecido com o Habitat, então eu já falei no começo do vídeo sobre ele. A gente vai falar de um primo aí que atua mais ou menos no mesmo setor. O DEVA 11 está fazendo a quinta emissão de cotas dele. O preço da cota é R$ 100,32. Ele está já bem mais próximo do mercado do que as outras emissões que eu falei. Tem um desconto aí de um pouquinho menos de 2%. A database foi dia 20, então as 3 emissões que eu falei aqui, todas já começaram. Importante você ver se você já recebeu seus direitos de preferência. Essa emissão aqui também está perto dos 30% de fator de proporção, que é o tanto que você vai receber de direitos. Engraçado, né? Todas elas estão bem parecidas aqui. Não foi proposital fazer dessa forma, mas legal a gente ver isso aqui no meio da gravação. Mas vamos lá, o período de preferência já começou, foi no dia 24 de setembro e termina 6 de outubro. O período de sobras é do dia 11 de outubro a 18 de outubro. E o pagamento da preferência 7 de outubro, o pagamento das sobras dia 25 de outubro. Lembrando que o pagamento, quando eu digo, é o dia que vão liquidar lá o saldo que você tem na sua corretora para pagar o seu pedido na emissão. Em questão de preço, dos R$100, 98 é o valor de emissão. Vamos até já comparar aqui, vamos abrir o Analítica. Vamos já olhar aqui, ó, o DEVA, R$ 98,07 é o valor patrimonial. Então, se a gente comparar com a emissão, é exatamente o valor patrimonial. A emissão está sendo feita no valor patrimonial, então não vai ter uma valorização nem desvalorização do patrimônio por conta da emissão. Tem uma taxa de R$ 2,25, isso daí representa 2,3% do valor de emissão, uma taxa baixa também restrita. Daria para ser muito mais baixa, né? Acho que uma coisa que a gente tem que ficar sempre atento nas emissões são essas taxas. Então eu mencionei lá no começo do Habitat, quase 4% é uma taxa muito alta, 2% ali já é uma taxa mais aceitável, mas a gente já viu alguns fundos fazendo emissões com 0,2%, 3%. Então dá para fazer taxa bem barata e a gente precisa ficar de olho nisso. Mas continuando aqui, a emissão do DEVA busca captar aí quase 250 milhões de reais, então 350 milhões de reais, então é uma emissão grande, né, proporcionalmente ali a 1/3 do fundo, e ela está sendo coordenada pela Orma. Todas as corretoras, no caso aí, são todas ofertas restritas, tá? Então, quando você for participar com direito de preferência, todas as corretoras vão participar, você não precisa ficar se preocupando. Quando tem aquele negócio de uma corretora aderir ou não aderir uma emissão, é na parte de oferta pública, o período público. Mas quando a gente fala de direito de preferência, todas as emissões aí, todas as corretoras, elas participam das emissões. Então a gente falou do Habitat, do RECR, do DEVA, são 3 fundos de papel, todos ali com quase 30% de preferência nas emissões, e a gente vai acompanhar tudo pelo Suno Emissões. Vocês podem entrar aqui depois facinho, só entrar no site da Suno, entrar aqui em Analítica, ou digita direto lá no Google Suno Emissões, que vocês acham bem facinho. E tem também o Suno Analítica para vocês compararem os valores aí, os indicadores. Não se esqueça de olhar também lá os relatórios, né, do RECR e do Habitat na área do assinante. E qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Obrigado e até a próxima.